Oi, pessoal, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui para compartilhar mais de Deus com você. Bem, hoje eu tô com meu caderninho de anotação. Aqui, na verdade, tem alguns pensamentos, algumas reflexões e recentemente eu achei um texto muito interessante que ministrou no meu coração. E ele foi tão bom, esse texto, mas tão bom, que eu decidi passar para esse caderninho e compartilhar com vocês, porque acredito que vai ajudar também vocês aí. Bem, então hoje nós vamos falar sobre oração e eu já me perguntei tantas vezes, né, por que Deus não atende oração minha, sabe? Às vezes orações de tantos anos, de tanto tempo. E quando eu encontrei esse texto na internet, me respondeu algumas coisas, sabe? Que veio trazer luz e entendimento pra mim. Então, sem demoras, vamos lá. Como devemos orar de acordo com a vontade de Deus? Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4:3. Como devemos orar então? O que devemos pedir? Segundo a Bíblia, devemos poder pedir qualquer coisa em nome de Jesus e depois recebê-las, como diz João 14:13. Mas talvez pareça que as coisas pelas quais estamos orando ou não acontecem com rapidez suficiente, ou não acontecem da maneira que esperávamos. Por que é assim? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5:14. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para nós é que devemos chegar ao arrependimento e não perecer. 2 Pedro 3:9. Em outras palavras, o seu desejo é que sejamos salvos do nosso pecado. Há uma razão para as situações em que nos encontramos. Embora o nosso entendimento humano não possa geralmente compreendê-lo, cada situação é uma oportunidade para sermos salvos do pecado. Podemos nos perguntar, por que isso tem que acontecer comigo? No entanto, se tivermos essa atitude, isso só leva à inquietação e pensamentos sombrios. Não importa o que nos aconteça, podemos estar em repouso e também super agradecidos, porque sabemos que através disso
Deus vai nos salvar. Então, quando clamamos a Deus por ajuda, estamos procurando uma saída para a situação ou estamos procurando ser salvos? Em vez de perguntar, Deus, por favor, tire essa situação de mim, deveria ser, Deus, mostre-me o quanto eu posso ser salvo daqui. Por que você me trouxe para isso? Então, Ele pode nos mostrar, por exemplo, nossa falta de amor pelos outros, impaciência, inveja, ansiedade, ou outras coisas que estão em nossa natureza. O motivo dominante em nossas orações deve ser que a vontade de Deus seja cumprida, em primeiro lugar, para nós mesmos e, em segundo lugar, em nossas orações pelos outros. Como devemos orar? Orando, então, pela santificação. Nós não sabemos o que é melhor, mas podemos ter certeza de que Deus o faz. Ele é capaz de nos salvar ao máximo. Hebreus 7:25. Vossos pedidos sejam feitos, conhecidos a Deus. Filipenses 4:6. Mas nosso principal pedido deve ser que a sua vontade seja cumprida em nossas vidas. É assim que Jesus teve. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Antes de Jesus ser crucificado, ele disse, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. João 12:27-28. Não foi a oração de Jesus que ele pudesse ser salvo da situação, mas que ele pudesse ser salvo na situação. Essa também é a mente de um discípulo. Seja o que for que nos encontrou, então nossa mente é, Deus, ajuda-me a ser salvo. E quando oramos dessa maneira, sabemos que Ele nos ouve. Ele nos mostrará do que precisamos ser salvos e nos mostrará do que precisamos ser purificados. Podemos orar por cura, por exemplo, e pode ser difícil entender por que isso nem sempre acontece quando é orado. Mas talvez Deus esteja usando essa situação para nos mostrar ansiedade, incredulidade ou para expor outros pecados em nossa carne. Nem todos serão curados, mas todos podem ser salvos. E nesse processo temos o conforto de saber que Ele nunca nos dará mais do que podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. Então, como devemos orar? Quando entendemos o que Deus quer para nós, não achamos que estamos aqui para a boa vida, ou até mesmo uma vida confortável. Estamos aqui para sermos salvos. Quando temos assim, Ele ouvirá nossas orações. Podemos ter certeza disso. Amém, que bênção. Quando eu me deparei com esse texto, eu pude entender muitas coisinhas, sabe? A respeito do que passava pelo meu coração, pela minha mente. E é verdade. Às vezes a gente acha mesmo que tá aqui para viver uma vida confortável, uma vida boa, prazerosa.
Mas a verdade pode doer um pouquinho, mas na verdade nós estamos aqui para sermos salvos. E ser salvo pode custar um pouquinho da gente. Nós estamos em um processo contínuo de conformação à imagem de Jesus. E se um dia nós conseguirmos sermos como Ele, isso vai exigir crescimento, isso vai exigir de nós, assim como exigiu dele mesmo. E Jesus não queria viver aquela dor tão pesada da ira de Deus contra os nossos pecados. Mas ele pediu para ser salvo naquele momento. E quando eu lembrei disso, eu me constrangi. Porque a minha primeira opção, quando surgiu uma situação difícil, era de que Deus tirasse aquilo. E, na verdade, a vontade de Deus e o agir dele é tão superior, tão além. E, na verdade, Deus usa essas situações justamente para nos salvar de nós mesmos. É aquele que começou a boa obra fiel para terminar. E constantemente, sem nós percebermos, nós agimos como crianças imaturas, crianças que querem que seja feita a própria vontade, que aconteçam as coisas do próprio jeito, crianças que brigam para que aconteçam do próprio jeito e não do jeito dos pais, que geralmente sabem o que é melhor para o seu filho. E quantas vezes eu agi assim, e eu tô nesse processo, estamos nesse processo, né, de metanoia, de mudança de mente. E esses dias eu me deparei com aquele versículo de Romanos, em que diz que nós não devemos nos conformar com o pensamento desse mundo, mas moldar a nossa mente e a nossa visão conforme as do céu. Ou seja, o sofrimento, conforme o pensamento desse mundo, é algo terrível. E muitas vezes o remédio que o mundo oferece para alguns sofrimentos podem desviar dos caminhos de Deus, dos planos de Deus. Bem, mas o sofrimento para o Senhor, na visão de Deus e de toda a Bíblia, porque todos que estão na Bíblia passaram por uma situação difícil. Quem não foi provado? Essa é uma grande pergunta. Quem não foi? Quem não foi testado? Quem não passou por deserto ali? E todos que eram considerados filhos, inclusive Jesus, passou por tempos difíceis,
sofrimentos, dores, aflições, angústias de toda espécie e todo tipo, e nós estamos sujeitos a viver coisas similares, parecidas em todas as áreas. E a princípio o sofrimento pode ser algo extremamente terrível, um caos, difícil, e não tô dizendo que não é, porque realmente é. Mas para Deus ele é uma ponte de crescimento. Ele é a oportunidade de te fazer reconhecer que você precisa ser salvo, que existem coisas dentro do seu coração, da sua mente, que não são para estar. Existem coisas que precisam ser transformadas. E a grande missão e um grande milagre de muita graça e misericórdia de Deus para conosco é Ele se importar com a nossa transformação, a transformação do nosso coração. Um Deus tão grande que criou tudo, que é dono de tudo, que soprou o ar que passa pela sua narina nesse momento e te faz respirar. Ele se importar com um coração tão ruim como o meu e o seu, e não bastando isso, ele querer transformar. Eu sei que é muito difícil entender os pensamentos, os planos, as ideias do Senhor. Muitas vezes a gente pode cair no erro de comparações. Porém, o filho maduro, ele não briga pela sua própria vontade, mas ele se submete à vontade do Pai, à vontade daquele que sabe o que é melhor para o seu filho. Ele, que é a sabedoria, ele sabe o que é melhor, e a vontade dele, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E se tem uma coisa que não muda, é o atributo de Deus. E Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Deus é bom. E por isso eu quero te encorajar na tua próxima oração a incluir essa pergunta que nós lemos ainda há pouco. Deus, mostre-me o quanto eu posso ser salvo daqui. Por que você me trouxe para isso? O que de fato Deus quer de você nessa causa que você tanto ora? O que o Senhor quer limpar dessa vez do teu coração? O que o Senhor quer revelar? Em que área Deus quer te transformar? Como Deus pode te salvar? Em que Ele quer te salvar nesse momento? Esse texto
Não sei quem escreveu, mas conseguiu ministrar em mim algo maravilhoso. E eu espero também que tenha ministrado sobre a sua vida e que a partir de agora possamos ver no que Deus quer agir e possamos ver uma oração realmente respondida e certamente, consequentemente, quando nós entendermos aquilo que Deus quer e obedecermos, certamente as coisas fluirão. Amém? Bem, fica com Deus, dorme bem, tenha um bom descanso.